Glória a Deus. Esse ano foi um ano de bênção. Foi um ano de grandes oportunidades. Uma das coisas mais gostosas esse ano na igreja foi de não trabalhar sozinho. Foi de não estar sozinho. Então eu contei com cada líder, com cada professor, com cada pregador, com cada pessoa que nos ajudou muito durante esse ano. E o Anselmo hoje representa, ele estará nos trazendo a palavra, ele representa aqui os nossos pregadores hoje. Todos os irmãos que vêm aqui, e graças a Deus, vários irmãos que pregam, que ministram e são usados por Deus dentro dessa igreja. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Curve sua cabeça. Creia que Deus tem uma palavra para você. O Senhor já nos falou através dos hinos, das adorações. E agora, Senhor, eu creio que o Senhor vai nos falar através da Tua palavra, através do Teu servo Anselmo. Libera sobre ele a Tua bênção, revele a ele a Tua palavra, ministra sobre cada coração, sobre cada vida, aqui nessa noite, neste lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Anselmo, Deus te use e Deus te abençoe. Glorifico ao Senhor pela oportunidade e, inclusive, representando aqui todos os pregadores, dá uma responsabilidade ainda maior, porque tudo vem do Senhor. Toda honra, toda glória para Ele. Nós tivemos o exemplo do Salmo 150, tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. E nós vimos aqui os corais, os jovens, os adolescentes. Aqui fica melhor, aqui fica mais perto, vai ser isso, gente. Eu prefiro. Desculpe, pastor, mas é mais à vontade. Sei que eu estou em casa, sei que Deus está no controle de todas as coisas. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 38. Diante da palavra do Senhor, nós nos curvamos. Eu queria que você dissesse para esse irmão que está ao seu lado: Deus tem uma revelação da palavra para você nesta noite. Que não sou eu que estou aqui, é o Senhor que está falando. Com toda honra, toda glória, todo louvor para Ele. Depois de um ano que nós estamos encerrando, que nós vivemos em ciclos e ciclos. Chega no final do ano, nós estamos cansados, nós estamos assim, já pensando que nós precisamos encerrar esse ano com chave de ouro, fechar com chave de ouro, mas estamos cansados e muitas vezes não vemos as coisas acontecerem e passar. Mas Deus tem renovado sobre nós a cada dia as suas misericórdias, a cada dia tem falado conosco, tem nos sustentado. Eu queria dizer a vocês nessa noite que, como Deus falou com o rei Ezequias, Ele falará contigo nesta noite. Como falou comigo, como tem ardido meu coração. Hoje eu estava uma pilha, porque Deus falou muito comigo nessa palavra. Então eu queria compartilhar com os irmãos. Todos acharam? Isaías 38, verso 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Que disse o profeta Isaías? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2 diz o seguinte: Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora do que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias:
Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Senhor Deus, nós nos prostramos diante do teu altar, diante da tua presença aqui nessa igreja. Fala conosco, Pai, como tem falado desde o início desse culto. Porque o culto ao Senhor não é só esse momento que estamos aqui, ele não para nunca. Ele começa de manhã, vira à noite, diante de tudo isso aí, durante todos os dias da nossa vida, nós estamos cultuando a Ti, Senhor. Fala conosco, Pai. Tenha liberdade com o Teu Espírito e fala no mais profundo dos nossos corações. Leva-nos a uma intimidade maior contigo, e queremos ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Tira todo impedimento, tira todo obstáculo, tira tudo aquilo que pode atrapalhar, Senhor, a ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Para nos situar, quem era o rei Ezequias? Ele foi o rei de Judá entre os anos de 745 a 717 a.C. Tornou-se rei com a morte de seu pai Acás. E foi rei no terceiro ano de Oséias, rei de Judá. E em seu reinado estiveram como profetas Isaías, Oséias e Miqueias. Ele foi um rei que se destacou porque era um rei que se apegava a fazer a vontade do Senhor, a adorar o Senhor. Fez com que era reto aos olhos do Senhor. Aqui na palavra está escrito. E andou segundo os mandamentos do Senhor. Ele era zeloso, andava em adoração, a verdadeira adoração. Promoveu não só em Judá, mas em todo o território de Israel. Ele promoveu a volta à verdadeira adoração, a busca do Senhor. Ele inclusive convocou os sacerdotes, fez um tempo de limpeza, de purificação dos sacerdotes levitas e reergueu o templo de adoração ao Senhor, o templo interno, aquele templo que precisava fechar na vida de cada um dos que estavam lá. Ele reabriu o lugar de adoração ao Senhor e derrubou os postes ídolos e tudo aquilo que o seu pai tinha permitido que o povo de Judá fizesse. Alguns inclusive acham que ele escreveu o Salmo 119 enquanto era príncipe. Tem alguns escritos que falam sobre isso, então não tem uma verdade, não tem uma certeza, mas fala-se muito em consonância ao que tem escrito no teu livro, no livro de Reis. Então muitas coisas aconteceram para que o Senhor fosse glorificado, e uma das mais importantes é que esses 15 anos que ele deu, que o Senhor deu a ele pudesse ter um filho homem que pudesse dar seguimento à linhagem de Davi e que viesse o Senhor Jesus, aquele no qual nós estamos glorificando, nós estamos exaltando, nós estamos vivendo pela misericórdia dele, porque ele nasceu e ele se ofereceu em sacrifício por mim, por você e por todos nós. Amém? Então eu quero começar falando com vocês que nós temos que aprender algumas coisas em relação a esse texto. Muitas vezes nós já ouvimos várias ministrações, nós já lemos esse texto, já passamos N vezes por isso aqui. Ele estava doente. Todos nós vamos um dia adoecer, outro dia vamos morrer. Mas se nós tivermos, olhar as entrelinhas, como diz o pastor Renan, nós vamos ver alguns detalhes. Quem era o rei Ezequias? Era um adorador, um homem que fazia conforme a vontade do Senhor. Era um homem que aos nossos olhos não tinha pecado, não tinha problema, não era um homem íntegro, que reergueu o sacrifício ao Senhor, a adoração, fez com que o povo se voltasse, e foi com tamanha vontade, com tanta disposição, que em todo o território de Israel as pessoas buscaram a andar conforme a palavra do Senhor. Quem era ele? Era um rei, a autoridade máxima na época, e um homem que fazia a vontade do Senhor. Mas você pode dizer, por que você está falando isso? É porque
muitas vezes, nós, por estarmos na igreja, por sermos adoradores, por termos um título, vamos pensar assim, eu sou doutor, eu sou um mestre, eu sou um profeta, eu sou um sacerdote, eu sou um pastor, nós não temos dificuldades, mas todos nós temos dificuldades. E eu queria fazer, para você entender, como Deus falou muito comigo, todos nós adoecemos de alguma enfermidade, que pode ser de morte ou não, mas todos nós vamos morrer. Às vezes nós achamos que não vamos morrer, às vezes nós achamos que por andarmos em santidade, por sermos adoradores, por termos títulos, nada vai nos acontecer. Nós somos bombardeados diariamente por uma pregação que vem aí falando que eu sou filho de rei, eu tenho que viver da melhor forma, nada vai acontecer comigo e Deus tem que me dar tudo. Eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que ter um bom carro, eu tenho que ter uma boa casa, eu não posso ficar doente. Não, Deus pode tudo isso, mas depende da vontade dele. Eu quero reafirmar a vocês, já falei isso aqui em outra oportunidade, Deus não tem interesse em lhe dar uma boa casa, lhe dar um bom carro, lhe dar um bom emprego, lhe curar de enfermidade. Ele pode até fazer isso, mas a vontade do Senhor para as nossas vidas, a vontade principal é escrever o nosso nome no livro da vida. Eu vou repetir de novo, porque acho que vocês não entenderam, não. Deus tem interesse em escrever o nome de cada um no livro da vida. Aleluia! Glória a Deus. E às vezes nós ficamos procurando coisas que não edificam o rei e que às vezes não estão satisfazendo o Senhor. Imagina um rei que fez tantas coisas, adoeceu, e o profeta esteve lá fazendo a visita e falou: "Ah, você vai morrer." O que foi que ele disse? "Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás." Às vezes nós estamos aqui na igreja, estamos vivendo em santidade, nós estamos ministrando palavras, nós estamos andando, achando que nós estamos agradando ao Senhor, mas a nossa casa não está arrumada. E nessa noite, Deus quer fazer uma limpeza no nosso coração, fazer uma limpeza em nossa casa espiritual, fazer uma limpeza no mais profundo do nosso ser, porque Ele tem nos dado muito, Ele tem renovado sobre nós a cada dia as suas misericórdias, Ele tem nos dado a cada dia uma oportunidade de glorificá-lo, tem nos dado a oportunidade de fazer a vontade dEle, tem nos dado a oportunidade de viver melhor com os irmãos, com a família, com o mundo aí fora, fazendo a diferença, e muitas vezes nós não estamos fazendo, porque às vezes a nossa casa está desarrumada, nós temos traumas, nós temos problemas, e nós nos arvoramos porque estamos na igreja e não precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar a cada dia, a cada instante, a cada momento, nos policiar naquilo que falamos e principalmente naquilo que nós vivemos. O rei Ezequias é cada um de nós que está aqui nessa noite. Essa palavra Deus escolheu para quem está aqui nessa noite, para quem está aqui. Ele falou muito comigo, eu fiquei até preocupado, dia de Natal eu não pensava que Deus fosse dar uma mensagem como essa, mas é Natal, nós comemoramos o nascimento do Senhor, e isso nós precisamos fazer a cada dia, que o Senhor Jesus possa nascer dentro de nós a cada dia, a cada instante, para que nós possamos refletir a imagem do Senhor em tudo que nós vamos a fazer, tudo. Não adianta ser crente, não adianta ser um cristão dentro da igreja. Nós temos que ser cristãos, nós temos que refletir a imagem do Senhor, nós temos que fazer a vontade do Senhor aí fora, para que outras pessoas possam conhecer
possam reconhecer em nós o poder transformador do sangue de Cristo na cruz. Jesus não morreu em vão, Ele morreu por mim e por você. Todos nós temos um propósito na vida para glorificar o Senhor. Manassés teve os melhores 15 anos da vida dele. O Senhor permitiu. No final fala até que o coração dele ensoberbeceu, ele não retribuiu, nós não sabemos o porquê, mas a vontade do Senhor foi feita. Nasceu Manassés, que deu prosseguimento, aliás, até nascer Jesus. Por isso que eu falo que todos nós somos doentes, todos nós carecemos da misericórdia do Senhor, todos nós precisamos nos consertar e ser renovados a cada dia. Pode até ser que nessa geração você não veja o resultado de fazer a vontade do Senhor, mas possa ver lá na frente. Nós temos que deixar um legado. Deixar um legado como Ezequias deixou o legado. Da linhagem que veio de Davi até o nascimento de Jesus. A morte de Jesus custou muito caro para que nós vivêssemos esse evangelho superficial ou de fachada. Nós precisamos ser tratados a cada dia, sermos transformados a cada instante. E para curar a doença espiritual, doença interna, nós precisamos de jejum, oração e alimento da palavra. Nada daquilo que nos é oferecido aí fora serve para a edificação do reino, serve para a edificação da nossa casa espiritual, da nossa vida como sacerdote, como sacerdotisa, como pai, como mãe, como filho, como avô, como pessoa que reflete a imagem do Senhor. Isaías, podemos ver que Isaías 9:6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós temos que viver isso. Nós temos que ter um Jesus refletido em nossos atos, no nosso dia a dia, porque nós sofreremos perseguições, nós teremos tribulações nesse mundo, nós teremos problemas, nós teremos enfermidades, mas o mais importante é saber quem está do nosso lado e quem está abrindo as portas ou nos sustentando nessa caminhada. Deus não quer saber se você começou rápido ou começou devagar. O importante para o Senhor é que nós possamos chegar ao final, aliançados verdadeiramente com o Senhor, andando em santidade. O Ezequias fez uma oração profunda, chorou, pranteou diante do Senhor. Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Talvez Deus não precisava ser lembrado dessas coisas. Talvez Deus não tinha intenção verdadeira de levar Ezequias. Mas Deus precisava saber como estava o coração de Ezequias. E nessa noite, Deus pergunta a você: como está o seu coração perante a mim? Como está a sua casa? Está arrumada? Talvez essa doença que eu tenho e que você também tem não seja de morte. E se for? E se for de morte? Para onde iremos quando nós sairmos aqui? Porque nós estamos de passagem.
Esse é um grande detalhe na vida de cada um de nós.